E hoje estamos em el culto de propósito de la reconstrucción del altar. Não é qualquer lugar, não. É el altar. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 de Reis 18, el versículo 30. 1 de Reis 18, 30. E está escrito assim, todos nos encontraram? 1 de Reis 18, 30. Então se dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. E todo el pueblo se acercou. E él, ¿qué ha hecho? Arregló el altar de Jehová, que estava arruinado. Amém? Vamos orar a Deus neste momento e pedir que sua presença seja sentida por todos nós outros. Padre eterno, e neste momento, eu quero ser simplesmente um instrumento em tus manos. Eu não puedo, pero tu puedes. A palavra é tua. Eu pido que tu use minha boca para que eu traga tu palavra, Deus. Habla com nós outros, com cada um de nós outros. Exorta-nos, porque tu puedes e tu haces lo impossível em todos os momentos. Habla com nós outros. Te pedimos e te agradeço em nome de tu Hijo amado Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Este Deus é tão maravilhoso. Ele nos exorta, nos ensina todos os dias como temos que andar, como temos que fazer, de sua maneira. E essa parte da Bíblia é muito conhecido, na parte de Elias, quando Elias enfrentou a los profetas de Baal. E eu estava pensando, será que nós outros teremos a mesma coragem de enfrentar 450 homens? Eu pensava que não. Pero agora, lendo esta parte da Bíblia, eu digo que sim. Porque o mesmo Deus que estava com Elias está comigo e está com cada um de vosotros. Então se enfrentaremos todo com este Deus. E venceremos a batalha. Porque Elias não estava solo, estava ele e a palavra de Deus. Porque Deus tinha dito, vá e leve minha palavra. E este Deus é tão maravilhoso. Porque Ele nos dá de como temos que fazer. Ele nos ensina como temos que trabalhar. E nos mostra o caminho. Que não é fácil seguir. Por quê? Como eu vou enfrentar solo 450 homens? 450. Mas o rei que não queria. E ele estava solo, ele o único profeta que se quedou. Pero Deus estava com ele. E que ha hecho Elias? Vamos fazer uma coisa. Os profetas de Baal, os outros vão fazer um altar, põem a lenha e haga o que quiera. E eu vou fazer o meu. Igual como de vosotros. Pero não ponga fogo. Fogo não. Monta esse altar. Ponga o que quiera. Monta o tuyo. E empieza vosotros
a orar e a pedir, a clamar a este Deus que vosotros dije que era el Todo-Poderoso. E Elias podia dizer, eu empeço e depois vosotros não. Elias ha dicho, não, primeiro vosotros. Se descer fogo, eu me quedo calado. Eu me entrego. Adorarei a este Deus. Pero se não... E que passou? Eles empezaram. E clamaram. E choraram. E choraram. E clamaram. E seguiram fazendo o mesmo. Por muito e muito tempo. E Elias allí. Que vai passar? Não vai passar nada? Onde está o fogo que não desce? Que passa com Deus aqui de vosotros? Não é poderoso? Pero Elias sabia que no momento certo chegaria. Assim é com nós. Temos que esperar o momento certo de Deus. Porque as coisas de Deus são assim. Todo em seu momento. E nós outros parece que não... Isto parece que não passa em nossa cabeça, parece que tem que ser de la nossa maneira. Não, Senhor, porque Tu has dito que ia ser, e agora? Por que não acontece? Por que não chega o momento? O profeta tinha dito que ia passar isto. Que ia chegar a cura. Que ia chegar minha vitória. E onde está? ¿Por qué no llega? Pero Deus tem seu momento e sua maneira de trabalhar. Não é a nossa, é a maneira de Deus. Pero temos que fazer como ha hecho Elias. Arreglar o altar. Não é fácil estar neste lugar, irmãos. Não é fácil estar aqui arriba. O altar é santo. Este lugar é santo, santo, santo. Por isso que quando subimos aqui temblamos. É um lugar de sacrifício. Pero é um lugar de receber vitória. E assim é. Temos luta e temos vitória. Pero temos que arreglar o altar de Deus. Temos que arreglar nossa vida. Todo. Não há como eu ser lleno do Espírito Santo de Deus se eu não arreglo minha vida, se eu arreglo uma parte de minha vida. Não, Deus quer todo. Minha maneira de falar, minha maneira de fazer as coisas, minha maneira como trato minha maneira como trato minha esposa, minha maneira como trato meus filhos, e mais todavia, minha maneira como trato a palavra de Deus, minha maneira como hago as coisas de Deus. Isto tem que ser perfeito. Arregla primeiro o altar. Reconstrói primeiro o altar de Deus. Não ponga fogo em altar primeiro, não. Não queira ser lleno deste Espírito Santo de Deus, sem primeiro tu não arreglar o altar. Sem primeiro tu não poner toda a tua vida em las manos de Deus.
não é como eu digo. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Eu posso predicar a mesma palavra que estou predicando hoje. Se eu predicar amanhã, ela se renova. Todos os dias. Deus tem coisas novas para nós, irmãos. Então, o que passou? Elias enfrentou os profetas de Baal e passou por os profetas e venceu. Agora eu quero ler com vosotros uma outra maneira de altar. Depois volvemos em primeiro. Vamos ler em 2 de Reis 16, de 10 a 15. 2 de Reis 16, de 10 a 15. Segunda de Reis 16, de 10 a 15. E vamos ver outro exemplo de altar. Está escrito assim na palavra de Deus. Depois foi o rei Acaz a encontrar em Tiglat-de-Pileser o rei de Assíria, em Damasco. E quando viu o rei Acaz o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias um desenho e lá descreveu do altar conforme a todo o sua hechura. Eu quero primeiramente mencionar esta parte. O rei Acaz, que era rei em Judá, se foi a mirar outro altar de um rei pagano. Há vezes que miramos como está a vida de outras pessoas que estão aí fora e pensamos, eu posso trazer isto para cá, para minha vida. Não, nos enganamos. Não podemos trazer as coisas paganas para nossa vida, para dentro da igreja. O altar é para Deus. O altar é de Deus. Não é porque miramos as coisas paganas que temos que seguir. Não, é que eu quando saio da igreja que vou fora, meus amigos são do mundo. E eu creio que tenho que fazer o mesmo. Não. Temos que ser distintos, irmãos. Senão, de que vale eu estar dentro da igreja? Aqui eu sou cliente, saio aí fora e não sou. Eu tenho que ser o mesmo, tanto aqui dentro, muito mais aí fora do que aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser cliente. Aqui dentro é fácil adorar a Deus. Mas aí fora, onde nos quedamos muito mais tempo, aí sim. Pero o que passou com este rei? Mirou e disse, eu quero construir um altar igual. Pero não pensou na consequência que venia, porque a consequência vem. Não creia que nós outros somos... Não, é que Deus perdona. Sim, Deus perdona. Não é que se eu pecar outra vez, Deus perdona. Sim, Deus perdona. Pero a consequência vem. Isto Deus não quita de nós outros a consequência. Ela vem. E passou com este rei.
porque quiso traer el mundo, las cosas del mundo, las cosas que son fáceis, todo es bonito. No, yo traigo para acá y... Pero mira el restante de los versículos, el 11, que dijo así: y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Assim que lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Mira que el rei se foi, mirou, e não é de nossa época que a hora sacamos na foto e enviamos, não. Mira, eu quero assim, assim, assim. Desta maneira como está. Me parece lindo e eu quero. E mira o versículo 12. E logo que o rei vino de Damasco, viu el altar, se acercou el rei e ele e ofereceu sacrifício em ele, em este altar. Não era o altar de Deus, o altar que ele construiu para sua própria adoração. E encendió sus holofotes, e encendió su holocausto e sua ofrenda, e derramou sus libaciones, e esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto ao altar. E encendió o quê? Su. O que quer dizer su? Para ele, não para Deus. O sacrifício que estava sendo era para ele, para o rei. Pero o altar que temos que arreglar é para Deus, não é para nós outros. Eu não posso vir aqui em este altar e dizer, eu quero dizer o que eu quero. Não, eu sou um instrumento de Deus. Eu tenho que trazer a palavra de a palavra que Deus ha puso em meu coração. Por isso que antes de pensar, temos que orar e dizer, Deus, que seja sua vontade, que seja sua palavra. Simplesmente usa-me como um instrumento. Assim é. Então, passou isto. Este rei quiso deixar as coisas de Deus de lado e poner seu altar. E as consequências chegaram. Agora, vamos mirar outro exemplo de altar. Que está, vamos ver a 1 de Reis 13, de 1 a 6. Primeiro de Reis 1 a 6. Que está escrito assim: E aqui que um varão de Deus, por palavra de Jeová, vino a Judá, a Betel, e estando Jeroboão junto ao altar, para queimar incenso. Este rei, Jeroboão, não estava autorizado a queimar incenso, pero quiso. Não pode. Se Deus não te permite, não haga. Se Deus não te permitiu, se tu não está capacitado, se Deus não te autorizou, não haga. Primeiramente, espera que Deus te confirme. Se Deus te autorizar, tu... Seguimos em versículo 12. Aquele clamou, o profeta que disse, aquele clamou contra o altar por la palavra de Jeová e dijo, altar, altar, assim ha dito Jeová,
He aquí que la casa de Davi nacerá um hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso. Estava falando sobre este altar. E sobre ti quemarão huesos de hombres. E mira que passou que este rei se enfadou, porque estava falando sobre um altar que ele tinha ele. E aquele mesmo dia, Deus deu um sinal dizendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y el aquí el altar se quemará, y las cenizas que sobre él está se derramará. Quando o rei Jeroboam ouviu a palavra de varão de Deus que iba clamando contra ele altar deste rei de Beer, estendió su mano desde el altar e dijo: prendele. Mas la mano que havia estendido contra ele se le secou e não pudo enderezar. Não intente contra um profeta de Deus. Não intente, porque Deus nos garantiza sua vitória. Se Deus te deu uma profecia, entregue. Diga quem seja, porque Deus nos dá a vitória, irmãos. E que passou com este rei? Então se respondeu o rei e disse ao varão de Deus: te pido que ruegue ante a presença de Jeová tu Deus e ores por mim, para que mi mano me seja restaurada. Ha visto o que passou com ele? Intentou contra o profeta de Deus. Então são exemplos de altar. Altar pagano e altar para Deus. E se o altar é de Deus, e se tu queres fazer a vontade de Deus, primeiro temos que estar com o altar arreglado. Volvemos agora ao início, onde a primeira de Reis 18:30. Agora vamos ver que ha hecho Elias com seu altar, que estava arreglando a Deus. Primeira de Reis 18:30, donde empezamos. Então se dijo Elias a todo o povo: acercaos a mim. E todo el pueblo se le acercou. E ele arreglou o altar de Jeová, que estava arruinado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número de las tribus de los hijos de Jacó, a qual havia sido dado a palavra de Jeová, dizendo: Isaías será tu nombre. Israel será tu nombre. Elias escorreu as 12 pedras, uma a uma, passo a passo. Não é que foi e correu: esta me sirve, não. Não, esta casa com esta. Porque o altar era solamente de pedras. Não tinha nada para poner, arreglar uma coisa ou outra. Era somente de pedra. 12 pedras grandes, não eram pedras pequenas para ser um altar. 12 pedras. Edificou
com las pedras um altar. Em nome de quem? De Jeová. Depois se hizo uma franja ao redor do altar, em que cobriram 2 medidas de grano. Preparou logo a lenha e cortou o boi de pedaços e lo puso sobre a lenha, uma coisa depois de la outra. Primeiro a pedra, depois a lenha, depois cortou o boi. Não ha hecho uma coisa antes de la outra, não. Uma coisa seguindo o que Deus lhe mandou. De madeira, el 35, de maneira que água corria ao redor de esta, e também se havia llenado de água la franja. Ha hecho todo e ha puso água. E agora vem, quando chegou a hora de oferecer el holocausto, se acercou o profeta Elias e dijo: Jeová Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, sea hoy manifesto que tu eres Deus de Israel, e que eu sou tu servo, e que por mandato tuyo he hecho todas essas coisas. Respondeu Jeová: Responde-me, Jeová, responde-me, para que conozca este povo que tu, ó Jeová, eres el Deus, e que tu vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces caiu fuego. En este momento que el profeta Elias clamou a Jeová, dizendo: Responde-me, responde-me. Primeiro ele arreglou todo e depois dijo: Deus, responde-me. E Deus descendió fuego del cielo. Assim é a maneira que Deus trabalha. Arregla tu altar. Ponga tudo em seu devido lugar. E depois eu bajarei. Eu descenderei fogo. Eu descenderei o Espírito Santo de Deus. Arregla tu altar. Isto é uma exortação para todos nós outros. Temos que arreglar nosso altar. E pedir a Deus: descende tu fogo. Eu quero sentir tu presença mais e mais. Lupe vai poner uma alabança a nós outros e vamos orar a este Deus. Vamos nos ponermos de pé, por favor, e vamos agradecer a Deus